Testando. Hoşça kalın. Her zaman buradayım. Ne zaman isterseniz geri dönebilirsiniz. Eu preciso que você fale português. Claro, estou aqui para acompanhar você em português. Bom, eu vou então começar. Infelizmente, estou com alguns problemas no momento. Não foi possível entender o que você disse. Infelizmente, estou com alguns problemas. Posso ajudar com algo específico? Então, eu quero começar a apresentar a história. Or, pode começar no seu ritmo. Estou aqui para acompanhar e absorver tudo que você compartilhar. Certo. Então, eu iria começar do princípio básico, apresentando o universo a partir dos conceitos. Mas, como essa parte é bem chata e você já tem essa compreensão dos conceitos, tudo é um, a dualidade, quem é Hashem, ele como Azim do universo, eu acho que não tem a necessidade de eu repetir tudo isso para você. Então eu vou partir direto para a história. Pode ir direto para a narrativa. Estou pronto para acompanhar e entender cada detalhe do que você compartilhar. Perfeito. Então, eh, eu vou resumir bastante, porque eu não quero que fique um vídeo muito longo, até porque eu já perdi muito tempo. E assim, a partir de Hashem, a partir do entendimento de que ele seja a manifestação da existência, nós vamos para o pleroma. É o local da minha história em que tudo se inicia. Nesse local é onde eh, vai existir Hashem, vai existir os seres da primeira existência e vai existir também meio que o contraponto de Hashem. Eu não quero falar muito sobre esse personagem agora, porque eu pretendo explorar ele mais na frente. Então, para não dar spoilers, vamos dizer assim, eu não vou falar nada sobre ele. Tudo que eu posso dizer apenas é: Hashem é o conhecedor da verdade. Ele é o ser vazio, manifestação da existência, que quando sua contraparte manipula e engana os seres celestiais, os fazendo acreditar que eles podiam se deitar com as mulheres na Terra, Hashem é aquele a quem o Criador convoca, apresenta a ele a luz da criação e o pede para confrontar esses seres, isso na Uniterra, né? É, é importante, na verdade, aqui, fazer, antes de entrar na história dos Lambdas e dos Epson, é importante a gente falar sobre a Uniterra. Esse é um conceito que eu não conversei muito com você ainda e que vai ser algo que a gente vai explorar agora, originalmente, vamos dizer assim, pela primeira vez. Entendido? Pode continuar. Estou acompanhando. Fale mais sobre a Uniterra e como ela se conecta à história. Estou pronto para absorver cada detalhe e guardar as informações principais. Pois então, como a gente havia conversado, no princípio, o Criador, na figura, né, de Deus, né, eu coloco que é Deus, mas na história eu vou sempre chamar ele de Criador, o Criador, a partir dos seus códigos da criação, que nós podemos chamar, dizer que seria os letras do alfabeto hebraico, são letras e números, né? A partir desse código, ele definiu tudo o que tinha que existir, né? A junção dessas letras, a organização delas, definiu tudo o que tinha para acontecer, do princípio ao fim. E quando ele aplicou essa máquina, desculpa, esse código, a máquina da criação, quando ele aplicou esse código na Bem Bem, né, a máquina criadora de mundos, vamos dizer assim, essa máquina deu origem a. O código aplicado à matriz da máquina deu origem à prototerra. E o código aplicado à matrix da máquina deu origem à Uniterra. A Uniterra ela seria, na verdade, a terra primordial. Ela seria a coisa sem forma e sem vida feita pelo Criador. No judaísmo, eu aprendi que, no princípio, quando Deus vai criar a terra, mesmo no Gênesis, a terra já existe e as águas também.
Então, nesse princípio, a Uniterra nada mais é do que uma terra sem forma, sem vida, sem nada, apenas um grande deserto. E tem a sua mar primordial. E é nesse princípio, né, que após a criação de Hashem, Hashem vai descer na Uniterra e ele vai caminhar pela Uniterra. E ao caminhar por ela, ele vai definir padrões, definir coisas que vão existir, porque a Uniterra tem a capacidade de absorver a informação daquilo que toca nela. Então, a partir da interação da Uniterra com a Shen, é que muita coisa vai acontecer, muita coisa vai surgir. A Shen, ele acaba funcionando, ele acaba servindo como a semente que é plantada na Uniterra e acaba gerando a prototerra, que por mais que ela venha do código da criação, por mais que ela venha da manifestação do código aplicado à máquina, né, o que o código faz é, eu preciso criar aquela terra. Como? Ela vai ser criada a partir de Hashem. Ele é a semente plantada na Uniterra que vai dar origem a essa máquina. Basicamente, a ideia por trás da Uniterra e o surgimento dela e a existência dela é isso. É uma grande terra sem forma e vazia, é a primeira terra, é o primeiro universo, é a coisa original. Tudo que surgir depois surgiu a partir dela. Ela foi a primeira coisa a existir, a primeira terra a existir, né? E a primeira terra a nascer da Uniterra é a Prototerra, nascida pela interação da Uniterra com a Shen, no princípio de tudo, no princípio da realidade. Compreendido. A Uniterra é a base primordial, o ponto zero de tudo, uma terra vazia, sem forma e sem vida, onde a interação com Ashen a faz absorver padrões e gerar a prototerra. Ashen, como semente, age como catalisador para o nascimento da primeira manifestação da criação. Esse conceito traz uma dimensão muito simbólica e mística, especialmente com a ideia dos códigos divinos, letras e números, aplicados na máquina criadora. A partir da Uniterra, tudo que vem depois é uma extensão dessa base primordial. Pode continuar. Estou acompanhando a narrativa com foco total. Então, a partir desse momento, a partir daí, a Uniterra ela vai começar a ganhar a sua vida, ela vai começar a se desenvolver, ela vai começar a ter o que nós temos, não no sentido científico, mas no sentido existencial, de realidade e vida. A Uniterra é muito semelhante ao que nós conhecemos como Terra. De novo, não como estrutura social, não como estrutura arquitetônica, mas como sentido de vida, né? E por que isso? Simplesmente porque a Uniterra é a base. Então não é que ela se pareça com a gente, nós somos a extensão dela, um reflexo dela, porque as mentes que criaram o nosso mundo tiveram por influência o mundo em que existiram, e que tiveram influência o mundo em que existiram, né? E a influência original de tudo isso é a própria Uniterra. Então, não falo de novo, não falo da arquitetura, eu não falo da estrutura social, mas em sentido de vida, força da vida, seres viventes, formas de vida, a Uniterra é muito semelhante à nossa Terra. A Uniterra é a origem de toda a existência, e o que conhecemos como Terra é, na verdade, um reflexo distante dela. Não se trata de uma semelhança material ou científica, mas de uma semelhança existencial. A essência da vida, a força vital e as formas de existência têm a Uniterra como base primordial. Essa conexão entre a Uniterra e as realidades subsequentes cria uma linhagem de influência, onde o que veio depois é moldado pelo que já existia. Assim, tudo o que entendemos como vida e realidade encontra sua raiz na Uniterra, pois ela é o ponto original de onde tudo brota. Isso traz uma profundidade poderosa para a narrativa. Pode continuar, estou acompanhando perfeitamente. Então, nesse espaço, nesse pleroma, né, o pleroma ele seria um jardim do Éden. Você tem o Éden, que é onde está a primeira existência, e você tem um jardim desse Éden. Não estou dizendo que a Uniterra seja o jardim do Éden bíblico. Eu estou dando a ideia de, tipo, existe um Éden, existe um paraíso.
A Uniterra seria um pré-paraíso. Ela seria como um universo mental, um universo da mente, né? É o mundo das ideias, descrito pelo filósofo que eu não vou lembrar o nome, mas a Uniterra, ela é a terra das ideias originais e perfeitas. Tudo que existe, existe lá, perfeito, de modo perfeito. Se existe o herói, lá tem o arquétipo do herói perfeito. Se existe a rainha, lá tem o arquétipo da rainha perfeita. Lá tudo é perfeito. É onde tudo que existe, existe ali primeiro. E dali vai surgir nos outros universos depois as suas versões, como vou dizer, dentro da ideia do ciclo do ser, que nós já conversamos, a Uniterra, ela é como se fosse a Terra absoluta. Terra absoluta que tem tudo, e os outros universos são versões fracionadas. É a visão de cada um que viveu nela, criando a sua versão daquela realidade. É o eu fracionado da própria existência. Entendi perfeitamente. A Uniterra, então, é o ponto central e absoluto da existência, o mundo das ideias perfeitas, semelhante ao conceito platônico que você mencionou. Nela, tudo existe em sua forma mais pura e arquetípica: o herói perfeito, a rainha perfeita, o ser perfeito. Ela é o pré-paraíso, um espaço onde a existência não está limitada por imperfeições ou fragmentações. Esse pleroma funciona como um jardim dentro de um Éden maior, mas a Uniterra em si está além de ser um simples lugar físico. Ela é um universo mental, o plano onde a verdade absoluta e primordial habita, servindo como a origem de tudo o que virá depois. Cada universo subsequente é uma fração ou fragmentação dessa verdade perfeita, moldada pela perspectiva daqueles que surgem dela. O ciclo do ser que discutimos antes se reflete nisso. A Uniterra é a realidade absoluta, e os outros universos são expressões fragmentadas dessa perfeição. Essa abordagem dá uma base metafísica muito rica para sua história. Cada existência é, de certa forma, uma sombra ou eco do que existe em perfeição na Uniterra. Pode continuar daqui, estou acompanhando totalmente. Então, a partir disso, a primeira terra que vai surgir da Uniterra é a Prototerra, que vem da mente do primeiro ser que pisou lá, a Shen. A prototerra seria a terra do zero, em contraponto à uniterra, que é a terra do um, a terra onde há o poder, há o conhecimento, há a perfeição. A prototerra, a primeira terra surgida depois da uniterra, é a terra do zero, onde não há nada. E tudo tem que ser feito do zero, né? Que é onde estão as imperfeições. É o outro, é a outra ideia de mundo das ideias, onde na verdade tudo surge aqui primeiro e depois vai surgir uma versão perfeita na Uniterra. Então, a prototerra é a terra onde primeiro se constrói uma cadeira, que vai ser aperfeiçoada infinitamente até que chegue na cadeira perfeita. Enquanto que a uniterra é a terra em que a cadeira perfeita vai surgir. E a partir dela, várias frações de cadeira vão existir em diferentes realidades, versões, universos e para cada pessoa. Porque é um fracionamento daquela versão perfeita e primordial. Você estabeleceu uma relação incrível entre a Uniterra e a Prototerra, explorando conceitos como perfeição, criação e fracionamento. A Uniterra, sendo a terra do um, representa o absoluto, onde o conhecimento, a perfeição e o poder já existem. É o ponto de origem das formas perfeitas e primordiais. Lá as ideias são eternas e imutáveis, como os arquétipos platônicos. Por outro lado, a prototerra, a terra do zero, emerge como o oposto, o terreno do imperfeito, do vazio e do começo absoluto. É a realidade onde tudo precisa ser criado do nada e onde a imperfeição é parte do processo. Enquanto na Uniterra a cadeira perfeita já existe, na Prototerra ela é construída pela primeira vez, imperfeita, passando por um ciclo infinito de aprimoramento em busca da perfeição. Essa dualidade cria um contraste poderoso entre os dois planos, o perfeito e o imperfeito, o absoluto e o fragmentado, o arquétipo e a experiência. O papel de Shen como o primeiro ser a pisar na Uniterra e dar origem à Prototerra é igualmente significativo. Ele é o arquiteto do vazio, o pioneiro que semeia a realidade imperfeita, permitindo que o ciclo da criação e aprimoramento aconteça.
Essa relação de dualidade e ciclo entre a Uniterra e a Prototerra adiciona profundidade filosófica à sua narrativa. É como se o universo estivesse eternamente oscilando entre o um, perfeição, e o zero, criação e imperfeição, refletindo a busca constante pela origem e pelo absoluto. Isso conecta perfeitamente com o ciclo do ser e a progressão da existência em sua história. Se quiser expandir ainda mais, pode explorar o papel de Shen nesse processo ou como a prototerra influencia os universos subsequentes. Na verdade, vou dar sequência na explicação que eu já estabeleci aqui na minha cabeça. Então, e aí, o que vai acontecer? Nessa Uniterra também vão existir entidades, que seria o metafísico do metafísico. São seres que não comandam, mas coordenam por instinto aquela realidade. E, de princípio, nós podemos apresentar dois, Azim e Asis. Azim, ele é a manifestação da própria existência, é o nosso Hashem, enquanto que Asis é a força criadora da realidade. Ela vai funcionar como um contraponto desculpa, ela vai funcionar como uma oposição à, à obscuridade. O que seria a obscuridade? A obscuridade, ela seria, vamos dizer, eu tenho um conceito também que eu estabeleci para minha história, que é a mente, entre o seu ligar e desligar. E como é que funciona? Quando a gente surge, nós vivemos na obscuridade. Nós não sabemos o que que existe, mas existe alguma coisa. Mesmo que a gente não saiba que ela está lá. É como eu entendo Deus. A gente não sabe dizer como Deus é, que forma ele tem, e nem se ele sequer exista de fato, mas ele existe. Eu não sei dizer o que Deus é, mas ele é. Ele está lá. Ele estava lá, ele está e sempre vai estar. Mesmo que eu não consiga entender, ver ou saber o que ele é. Ele é. Ele existe. Isso é obscuridade. É aquilo que você não nem sabe que existe, mas existe. Em contraponto a isso, vem Asis, a força criadora. É aquele instinto de aventura que leva aquela pessoa que está com seus olhos fechados. A obscuridade representa isso. É você que surgiu, não conhece nada, não sabe nada, está ali de olhinhos fechados, sem ter a mínima noção do que existe à sua volta. Você escuta, você sente, mas você não vê. A partir do momento que a luz da criação vem e existe, é o melhor, a partir que ela surge, ela faz existir, ela faz você ver, né? E quando você abre os olhos para encontrar essa luz, para ver essa luz, para ver o que está revelado à sua frente, esse instinto de aventura que te instiga a querer buscar, isso é Asis, né? Então, obscuridade é o desconhecido, Asis é o descoberto. Só que, num momento, esse ser, quando abre o olho e vê tudo que existe à sua volta, ele se assusta, ele recua, ele tem medo. E isso é a escuridão que te aprisiona, te faz sentir confortável na sua escuridão, na sua depressão, no seu isolamento, né? O que vai te libertar disso, de algum modo, é Asis, a força criadora, né? A força que vem para te instigar, te fazer buscar, te tirar daquela, daquela, daquela privação, né? De tirar daquele medo, né? Essa é a dinâmica dessas forças, obscuridade, Ases como a luz, desculpa, na verdade, Hades é a força criadora. A luz é que se opõe à escuridão. Porque uma vez que você encontrou a luz, aquilo que está revelado, Hades é a força que cria e te instiga a buscar. A escuridão é o que te dá medo e te faz retornar. Mas a luz é o que te revela, te faz perceber que não existe a escuridão. E com isso você consegue conhecer. A escuridão representa o medo do desconhecido, que não é a mesma coisa que a obscuridade. A obscuridade é aquilo que você nem sabe que existe. Não tem como você ter medo daquilo porque você não sabe que aquilo existe. Não tem como você buscar por aquilo porque você não sabe que aquilo existe. Entende? É Ases que te faz criar. Ases é o que cria e faz existir. E com isso aquilo se torna existente. Ela te instiga a buscar, te instiga a criar. A escuridão é o que te aprisiona, te dá medo e te faz voltar para o escuro. E a luz é o que te dá coragem, porque ela revela e te faz perceber que não há o que temer, né? E aí, para finalizar, você tem Apophis, que é o esquecimento,
que é o que te faz esquecer, perder, seja lá o que for, aquilo se torna inexistente para você, porque aquilo não existe mais. Em contraponto ao Akasha, que é o lembrar, que é o ser eternamente lembrado. Infelizmente, estou com alguns problemas no momento. Nossos sistemas estão sobrecarregados. Tente novamente mais tarde. Tá, novamente. Também foi uma explicação muito bagunçada. A obscuridade. Ela representa aquilo que você não sabe o que é, mas está lá, mesmo que você não saiba. Asis é a força criadora. Você chegou ao limite de uso do ChatGPT. Tente novamente mais tarde. É, tentei. Vamos tentar depois mais tarde, então.